Bem-vindos ao Na Trilha do Coelho. Uma aventura onde fazer as perguntas corretas vale mais do que encontrar as respostas. Seguimos os rastros dos que estão mais à frente e vamos abrindo caminho para quem começou a caminhar agora. Junte-se a nós, porque a trilha é longa e o coelho já partiu. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Na Trilha do Coelho. Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast. Um dos episódios mais lutados, que eu mais tive que me esforçar para conseguir trazer esse cidadão aqui. Não, mentira, não foi tão difícil assim. Mas, enfim, agradecer ao Joãozinho Negromontes do Seixac que nos ajudou a organizar essa entrevista. Doutor Pedro Pierro, neurocirurgião, um cara maravilhoso, que já nos conhecemos há alguns anos, né, doutor? E, enfim, ele que é uma referência aí na área de medicina canabinoide, e, bom, neurocirurgia, não preciso falar mais do que isso. E tá aqui hoje para conversar com a gente sobre isso, sobre como é a atuação dele nesse mundo mágico aí das substâncias psicoativas. Como isso interferiu aí, né, na sua carreira como cirurgião. Mas, por favor, a palavra é toda sua, se apresente aí para o nosso público e vamos começar a trilhar essa trilha do coelho. Bem, primeiro queria agradecer demais o convite, é uma honra tá aqui, né? A honra é 100% nossa, não se preocupe com isso. O Lourenço foi um dos presentes, vamos chamar assim, né, que esse mundo da medicina canabinoide, nesse ecossistema, né, da cannabis, acabou trazendo. Fizemos até uma live anos atrás, né, no Seixar. Já fizemos mesa em congresso. Mesa em congresso. Tem história. Temos história, graças a Deus, assim, boas histórias. E aí, né, comecei na cannabis desde 2013 para 14, né, então eu sou médico, sou neurocirurgião. E depois que eu fiz neurocirurgia, eu fiz uma subespecialização em neurocirurgia funcional, que é o tratamento de cirurgias para epilepsia, para transtornos de movimento como Parkinson, tremor essencial, cirurgias para dor, né, e cirurgias psiquiátricas. Só para mim ter uma ideia, essa é aquele tipo de cirurgia que o paciente está acordado e você vai mesmo. dando choquezinho, você parou de tremer. Você vê na hora se para de tremer ou não. É uma das cirurgias mais emocionantes que tem. Fantástica do mundo. Difícil para o paciente. Você imagina você ficar acordado, entendeu? Com o cara fazendo uma broca na sua cabeça, não é fácil. Né? Por isso tem todo um preparo assim do paciente, de toda a equipe, mas é uma cirurgia muito bacana. Mas é exatamente isso, a neurocirurgia funcional. E quando chegamos ali em 2014, né, que já tinha uma pressão muito grande, a história da Anne Fischer, da Catiele, lá em Brasília, né, a Anvisa ela tinha que se posicionar. Então ela falou assim, olha, quem que é o paciente que nós queremos nesse momento? Era o paciente compassivo, né? A palavra compassivo quer dizer compaixão. Então tinha que ser alguém que já tivesse feito de tudo, nada tivesse dado resultado, então, por que não a cannabis? De perfil de paciente era o paciente que tinha sido operado pela neurocirurgia para epilepsia e continuava tendo crise. Então eu tinha a especialidade e a área de atuação, naquele momento, do início, que me dava segurança de poder prescrever, de poder falar, de poder me posicionar. Foi no momento que eles sugeriam que somente neurocirurgiões, neurologistas e psiquiatras pudessem estar usando essa ferramenta terapêutica. Não tinha o menor sentido, isso caiu por terra, mas naquele momento, né, eu tinha o paciente, né, eu já tinha perdido o preconceito, porque eu tinha pacientes que começaram a usar sem eu saber, mas eu tinha visto os resultados, né? Então eu começo na cannabis, né, dessa forma. Né? E isso me deu, né, um espaço para ter uma boa experiência. Maravilhoso. Então, você basicamente era o que a Anvisa na época considerava o médico para fazer essa receita, essa prescrição da cannabis. Sim. Né? Porque
neurocirurgião que já tentou até cirurgia do cérebro da pessoa com a O que cabeça mais que aberta, falta? não tem mais o que testar. Entendeu? Já abriu a cabeça no bisturi, vamos tentar agora abrir de outra forma. Perfeito. Enfim, imagino que no início as prescrições eram quase todas focadas para epilepsia, né? Assim, Sim, tinha e assim, muitos outros, epilepsia refratária. Porque eu tenho um filho pequeno. Se operar a criança, não é fácil. Primeiro, porque a expectativa dos pais, muitas vezes, é até, não vou dizer irreal ou desleal, mas é uma expectativa difícil de alcançar. Claro. É Né? seu filho, né? Então, assim, então, por que não usar algo com menos risco? Porque complicações cirúrgicas acontecem, criança morre. Né? De chegar e falar assim, olha, porque antes da gente fazer uma cirurgia, vamos tentar, isso 2015, 16 já, o uso da cannabis. Doutor, abra a cabeça do meu filho, mas não dê maconha para ele. Escutei muito isso. Nossa, olha que coisa profunda. Que coisa. Isso. E assim, e não eram pais que estavam pensando no pior para os seus filhos ou no mais arriscado, não. Era o tamanho do preconceito enraizado nas pessoas de acreditarem que o uso de canabinoides era mais arriscado do que uma cirurgia. De uma cirurgia de cérebro de aberto. Cérebro aberto. A que ponto Cara, o hoje preconceito... é fácil a gente dizer que, nossa, mas na época eu entendo. Foi difícil. Perfeitamente, entendo Né? perfeitamente. Hoje, às vezes acontece o contrário. Né? Às vezes aparece pais lá com crianças tomando remédio, não tendo mais crise, não tendo efeito colateral, sem problemas hepáticos, querendo tirar o remédio para dar cannabis. Não faz sentido. Não é uma competição. Então, hoje é o contrário. A gente tem que convencer o pai, olha, entendeu? Deixa seu filho como tá, porque teu filho é adolescente. Se ele tiver uma crise convulsiva nessa transição, no recreio da escola, Vai ser o apelido dele vai ser Trimelique o resto da vida. É sério, criança fez muito bullying. Então, até nisso você tem que pensar. É verdade. Né? Nessa exposição, então, olha, não vamos mexer com isso. Tendo indicação, por alguma razão, tudo bem. Mas olha como em poucos anos, né, mudou. Né? Deu implorar... É, porque nós estamos falando que é de uma janela de 10 anos. 10 anos. E a percepção pública no Brasil virou 180. 180. Mudou muito. Né? E acho que graças ao trabalho científico publicado no Brasil. O Brasil hoje é um dos países que mais publica sobre o uso de canabinoides. Aliás, obrigado por você trazer esse ponto, porque eu queria salientar isso e até perguntar como você vê essa questão hoje no Brasil, porque muita gente não sabe, mas o Brasil é 1 ou 2 em publicação de ciência canabinoide, de qualidade, em revista internacional, A1, os caramba, e está se tornando a referência psicodélicos de psicodélicos. também. O grupo lá de Natal agora publicou um artigo do DMT maravilhoso, melhor revista. Mas o Unicamp também está com uma produção... O Dr. Toffoli ali na Unicamp, todo o pessoal da USP lá em Ribeirão também faz, né? O Dartil, acho que tá lá agora. Tá. Então, assim, nós somos referência mundial. Nós sempre fomos bons em pesquisa. Sempre. Né? Embora tenha aquela chamada síndrome de vira-lata, né? A gente não se considera tanto. Mas, assim, o primeiro estudo científico pequeno, com N pequeno, sobre o uso de canabidiol para epilepsia foi no Brasil na década de 80. Que era o Carline, o professor Sanvito da Santa Casa e o professor Mechula Andaibraik. Então, assim, nós estamos falando, década de 80, 24 anos atrás, a gente já publicava. Perdemos um pouco por questões de regulamentação, que engessam muito o processo científico para canabinoides no Brasil. Talvez a gente tenha perdido o protagonismo e talvez, em alguns momentos, coadjuvante. Né? Acho que a gente não tem mais... Uns anos atrás a gente perdeu bastante, agora já estamos voltando de novo, porque, se não me engano, o grupo do professor Kripa é o grupo que mais publica artigos sobre canabidiol do mundo. Sim, como grupo eles são o primeiro. São em primeiro. Então, assim, isso elevou muito. Acho que a gente teve uma queda, talvez...
no início dos anos 2000 em produção científica para canabinoides e depois de 2010, 14 deu uma boa rampada. Então, fazemos pesquisas, as nossas pesquisas são sérias, né, elas têm credibilidade fora do país. O caso da Charlotte Webb. Sim. Né, a Charlotte Webb foi a menina com Dravet nos Estados Unidos, né, que foi a inspiração para as mães brasileiras. O médico da Charlotte, ele usa o canabidiol porque ele leu um artigo do Zuardi. Imagina só. Entendeu? Ele viu um artigo no Brasil, usou na menina nos Estados Unidos, que serviu de referência para toda essa movimentação que nós tivemos no Brasil. Então, o quanto que a nossa pesquisa, né, impacta, né, em pacientes no mundo inteiro. No mundo inteiro. Imagina, você ser um pesquisador brasileiro, postar um artigo, e isso é o que desencadeou basicamente todos os movimentos de legalização dos Estados Unidos. Olha que coisa, cara, que bacana. Né? E aí não consigo deixar de pensar na outra pergunta, né? Como um país que é um dos líderes nesse tipo de pesquisa, que tem uma legião aí de pesquisadores brasileiros, ainda enfrenta uma resistência tão grande no tema, apesar de ter mudado bastante, isso é inegável, e o uso médico hoje no Brasil a gente não pode reclamar muito também. O uso médico hoje ele é bem universalizado, até dentistas, odontologistas podem prescrever cannabis. Não estou me desmerecendo, só estou dando um exemplo de como ficou amplo o leque, né, de opções. Mas por que ainda temos uma restrição ainda grande quanto à liberdade do indivíduo? Mas até olhando assim na parte do uso medicinal, né? Primeiro, até onde eu sei, acho que talvez essa informação você possa me corrigir, 3 países da América do Sul não plantam cannabis: Brasil, Colômbia e Venezuela. Brasil, Bolívia e Venezuela. Todos os outros países tem alguma regulamentação. Tem alguma regulamentação, estão plantando, estão gerando... até agora Guiana já tem... Só esses 3 que não tem. Né? E isso falando do celeiro do mundo, onde a primeira referência histórica que nós temos no país é uma carta dizendo que nesta terra tudo que se planta dá. Uhum. Né? E a falta de você ter essa produção nacional, eu acho que isso atrapalha toda uma cadeia de acesso ao remédio e a produtos que podem ser feitos com a cannabis, parte culinária, roupas, polímeros, né, plásticos biodegradáveis. Você consegue fazer uma infinidade de produtos. Hoje, inclusive, alguns minutos antes de você chegar aqui, eu mandei pro João que o FDA deu o ok para o uso de cânhamo nos Estados Unidos como alimentação de frango. Então. E para frango poedeiras, né? Frangos que geram produção de ovos. Ou seja, tem uma ligação direta que a galinha come com um ovo que vai depois para a alimentação humana. E o FDA acabou de dar o ok. Isso já era usado na China e na Europa há muitos anos para essa finalidade. É conhecido, né, como um alimento de aves. Israel também eles usam para... Israel há muitos anos. Alimentação de porco, de galinha. Enfim, é como se fosse... Então, não faz o menor sentido. Então, isso atrapalha, né, todo um desenvolvimento de uma área nova dentro da nossa agricultura, dificulta a questão da pesquisa, porque hoje uma das grandes dificuldades que nós temos na pesquisa científica é a padronização de produto. Uhum. Se você tem a produção da planta na sua mão, né, você consegue ter uma estabilidade e você consegue ficar mais viável as pesquisas. Eu acho que melhora o acesso. Só que tem umas coisas que até o Pedro Sabaciaus que fala, né? Jabuticannabis, umas coisas que só tem no Brasil. Odontólogo prescreve bruxismo, ansiedade, para dor, perfeito. Área médica, uso como sintomático, ok. E a veterinária? Porque para a veterinária prescrever, basta apenas o Ministério da Agricultura liberar. O veterinário ele não está sobre o guarda-chuva da Anvisa. Né? E entra governo, sai governo, muda ideologia, o veterinário ainda não tem essa liberdade de prescrição. E sabemos que os mamíferos têm sistema endocannabinoide. Vai mais longe, né? Até peixe tem sistema. Então, todos os vertebrados têm o sistema endocannabinoide. Então, assim, e veterinário é o cara que, assim, entre médico e odontólogo, os dois mexem com uma espécie só. Esse cara mexe com um monte de espécie.
médico e odontólogo não pode assinar como responsável técnico de produto farmacêutico veterinário? Pode. Teoricamente, esse cara manja mais de farmaco do que o médico e do que o odonto. E esses dois prescrevem, esse cara não. Então, assim, tem umas coisas no país que a gente não consegue entender. E isso é uma coisa que me irrita muito e eu já superei, graças à terapia. Mas, assim, desde 2015, 2016, quando eu também comecei na cannabis, meu primeiro trabalho foi falar com o MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E sempre houve uma má vontade gigantesca do MAPA de falar sobre cannabis. Eles não querem tocar no assunto. Já passou o governo de lá, de cá, de centro, E não adianta. Eles não... Cara, todas as vezes que eu avancei assuntos lá dentro, encontrei pessoas do corpo técnico que até queriam falar sobre o assunto, mas sempre que chegava em alguma esfera política, era a mesma resposta. Isso é coisa da... como fala? Empurroterapia. Anvisa, isso é coisa da Anvisa, isso é do judiciário, do legislativo, do executivo. Não tem nada a ver com isso. Entendeu? Empurroterapia. Você vão jogando a gente para cada canto, né? E você não consegue mais achar a trilha do coelho. E aí você olha dos Estados Unidos. Pô, lá tem ração para cachorro com CBD. Lá tem todo tipo de biscoitinho para cachorro com CBD, para gato. Ervo afetivo. O ervo afetivo é aquele cidadão que ele não precisa ser um usuário da cannabis, mas ele tem uma afeição ao que a planta representa. Uhum. Então esse cara, ele está ávido a consumir produtos à base de cannabis, entendeu? Ele quer uma camiseta, ele quer que o cachorro dele use uma ração com CBD, ele quer que o papel da embalagem seja feita de cânhamo, ele quer isso, porque ele quer de alguma forma ter uma conexão com a planta, e assim, a gente não consegue evoluir com isso no país. As caixinhas de remédio de produtos à base de cannabis poderiam ter sido feitas com cânhamo. Se eu não entrar nessa discussão, tem coisa pra caramba que dá pra ter sido feito. Então, entendeu? E o negócio não avança. Assim, do ponto de vista do uso da fibra até para têxtil, tem melhorado. Mas roupas, né? O mercado do papel aqui no Brasil ainda é muito incipiente. Só o que tem de papel no Brasil hoje de cânhamo são os papéis de cigarro, curiosamente. Mas porque eles vêm todos de fora. Né? A maioria é produzida na Espanha. Lá eles usam muito o cânhamo como base para fazer o papel de cigarro, porque ele queima de fato melhor. Mas aqui no Brasil nós estamos começando a ver um mercado de moda, realmente aparecendo o cânhamo como fibra, que é uma fibra natural, né? Super cheia de vantagem contra um poliéster, por exemplo, que é uma fibra sintética. Mas o que mais me dói é o agro brasileiro não ter entendido ainda o potencial do cânhamo, alimento, toda a parte de melhoramento de solo, de rotação de cultura, a fibra que você pode utilizar para uma infinidade de coisas. Eu acho que viram, eu não consigo entender qual que é a âncora que segura isso, porque é só olhar para o lado, é só olhar para qualquer país da América do Sul. Estamos literalmente cercados, estamos cercados. Não tem para qualquer país, se você sair para baixo, Uruguai, para Argentina, para o Paraguai, para cima. Só Bolívia e Venezuela, o resto, entendeu? Para onde você for, você vai ver que existe uma regulamentação, que tem uma experiência, que tem um mercado. Então, não é que não viram, não quiseram, não por alguma razão. Difícil entender. Difícil. Jabuticannabis, coisas que só acontecem no Brasil. Mas enfim, entramos nesse tema de legalização, que até tudo bem, né? A gente não entender, e é difícil dar razões realmente. Mas do ponto de vista, passando essa parte do ponto de vista médico, o uso de cannabis como uma droga recreativa, tal qual o álcool ou o cigarro, né, o tabaco. Como é visto isso hoje na comunidade médica em termos de danos, de vantagens, talvez? Não sei se... Não é visto com vantagem, é visto sempre com uma... Eu pensei em vantagem comparativa. Então, se é para fumar um cigarro, então que seja... Não sei. E tem uns vaporizadores que você me... Porque a combustão é um negócio que faz mal. Tá. Né? Se é chá, se é cannabis, se é charuto...
a fumaça quente ela vai provocar alterações, né? Aumenta a chance de câncer de orofaringe. Mas quando a gente pensa assim, na regulamentação, vamos pensar bem, é melhor, mesmo uma coisa fazendo mal, você regulamentar ela do que você deixar ela ficar de uma forma anárquica. Nós estamos vendo um exemplo bom agora do cigarro eletrônico de tabaco. Sim. A Anvisa se recusa a regulamentar o tema. E você viu como é que tá a bagunça que tá. Se eu descer do prédio agora aqui na frente, eu compro um cigarro eletrônico de um menino Sim. que passa ali com uma bandejinha. Em qualquer lugar. Na banca de jornal tem. Um monte. Aí, da mesma forma que você regulamentou bebida alcoólica e o tabaco, que são coisas que a gente sabe que faz mal, mas estão regulamentadas, para a gente pensar no uso social, no uso recreativo da cannabis, a gente teria que pensar quem vai vender, quem pode comprar, aonde pode ser usado e quais são as restrições após o uso. Pode dirigir carro, pode dirigir máquina. A hora que você tem essas perguntas, né, respondidas, você começa a poder falar se você é a favor ou se você é contra daquela regulamentação. Então, olha, eu acho que, se eu não me engano, o Chile acho que fez uma coisa muito interessante com isso, que você não pode vender, você não pode comprar, você não pode portar, mas caso você plante na sua casa e consuma lá dentro, ok. Vai ser 6 plantas, se eu não me engano, eles estão... Uma coisa assim, eu achei isso uma coisa interessante. Né? Eu acho que isso daí, na minha concepção, é o justo. Você está plantando uma planta na sua casa, você está usando ali dentro, cara. Eu acho que ninguém tem que falar nada. Exato. Se eu tenho um pé de manjericão em casa para cozinhar, exatamente, entendeu? Mas diferença? tá proibido você vender, comprar, portar. Ok, então eu acho que em algum momento a gente precisa de uma regulamentação, né? Respondendo quem pode vender, quem pode comprar, onde pode usar e as restrições após o uso. Eu acho que isso é o caminho natural para boa parte dessas substâncias naturais, inclusive as psicodélicas. Né? Eu acho que em algum momento a gente precisa regulamentar o uso, porque senão o mercado regula. Sim. E o mercado regula na mão de pessoas que talvez não tenham a mesma integridade, né? A gente não tem o melhor interesse do usuário. Não tem. Então você pega, por exemplo, tá? Vou falar assim da cannabis, da maconha. É a droga ilícita mais consumida no mundo. As pessoas não sabem que elas estão fumando. Não sabe se ele tem pesticida, se tem agrotóxico, se tem organofosforato, né? Vão pegar mato de qualquer lugar. Mofo. A hora que você regulamenta, que você coloca ali padrões de cultivo, que você coloca gerando imposto, eu acho que fica uma coisa mais segura. Pelo menos você sabe aquilo que está sendo consumido. Então, regulamentar o uso, eu acho que é uma forma até de você proteger a população e não deixar ela na mão. Sem dúvida nenhuma. No momento que é sempre muito chocante para brasileiros em geral, quando você vai para os Estados Unidos ou para o Canadá e entra num dispensário. Se depara com aquilo. Porque você, num primeiro momento, você pensa, meu Deus, olha toda essa maconha, mas no segundo momento você pensa, que coisa civilizada. Sim. É uma loja, com um cara para te ajudar, o cara tem o certificado de qualidade ali para te mostrar. De boas produções. O cara, o lojista, nem vai comprar coisa ruim, porque ele sabe que o cliente dele não vai querer também, então ele já tem um certo padrão de qualidade por... Aí a pessoa vai descobrir que maconha não é só maconha, que você tem tipos, que você tem a índica, que você tem a sativa, que você tem terpenos. Alimentos ainda, os caras vendem alimento, biscoito, não sei o que, você não precisa fumar. Não precisa, já que você não quer ter, né, essas novas gerações não querem muito ter, até o vapor em si, mas a combustão. Então você tem os comestíveis, cara, é o mercado. Eu acho maluco isso. Nesse ponto, eu acho que nós estamos muito atrasados. Esse ponto o Brasil... Tudo que nós temos de avançado no mercado medicinal, que de novo, é louvável. Uma das melhores regulamentações do mundo, acho que é a nossa. Melhores regulamentações medicinais do mundo, sem dúvida. Mas, ela é tão avançada que os países que podiam plantar não tinham e nós já tínhamos. E nós já tínhamos. Mas nós ainda temos essa coisa contra o plantio, que essa eu acho a mais burra, porque nós somos o celeiro do mundo, nós somos o país do agro, batemos os Estados Unidos em produção de soja já. Mas essa questão de liberdade individual, o brasileiro tem um problema muito grande com a liberdade do próximo. Tem. A gente não gosta que o outro seja livre para fazer o que ele quiser. Desde que a gente não queira fazer aquilo, ninguém pode ter o direito de fazer. Exato.
Porque eu não sei se a gente não acredita em regras. Talvez o nosso problema seja uma questão mais metafísica com o conceito de regra. Porque... Aqui nós temos aquela questão, né, de lei que pega e lei que não pega, né? Isso, exato. Tem lei que é subjetiva, que é sugestiva. Tem lei que, sei lá, se quiser seguir, você segue. Então. Porque eu acho que é um pouco isso. Eu acho que o brasileiro mais conservador, ele tem medo. Mas como é que eu vou botar uma regra pro cara só fumar em tal lugar? Pô, no Canadá tem. Tem. Chile tem. No Canadá você vai no aeroporto de Toronto, que é um dos maiores aeroportos da América do Norte. Tem a plaquinha lá, aqui você pode fumar cannabis. Pronto. Na Tailândia não pode fumar cigarro nos restaurantes, mas pode fumar cannabis. Entendeu? Essa aí também já não sei se eu gostaria. Não, então você tá vendo a coisa como é que... Mas funciona, né? Sim. E a gente tem essa versão, põe a regra. E pune quem não seguir a regra. Exatamente. Ponto. Mas tem quem tiver dentro da regra, tá lá. Mas regulamenta. Regulamenta. Põe uma regra. Bom, avançando um pouco para os temas mais queridos aqui do nosso Na Trilha do Coelho, a gente fala muito sobre o uso de psicodélicos em geral, né? E tem uma coisa que me deixou muito surpreso quando eu fiz um curso sobre usos, né, de psicodélicos e acompanhamento de experiência. Um médico na Califórnia, antes de eu transicionar, eu vou seguir na cannabis. Um médico na Califórnia, sabe aquelas terapias regressivas para PTSD? Que é PTSD, transtorno pós-traumático. Principalmente com veteranos de guerra, pessoas que sofreram abusos violentos, coisas do gênero, que a pessoa vai no consultório, o médico faz uma... Eu não gosto de chamar de hipnose, porque eu não sei se é o termo correto, mas ele coloca a pessoa num estado mental que você consegue voltar naquele trauma, normalmente com auxílio de uma substância. Eu achava que só se fazia isso com MDMA. E até que eu conheci esse médico na Califórnia, depois vai ter aí nas descrições dos links, eu vou botar lá, mas ele faz isso com cannabis. E eu vi os vídeos, né, de novo, de veteranos do exército americano, de pessoas que sofreram abuso, que a pessoa usa cannabis, ele usa num vaporizador, lá no caso, e ele faz essa terapia com a pessoa de regressão e é inacreditável os resultados, e ele filma as sessões, então você vê a pessoa realmente... o soldado voltando pro momento lá que ele estava na guerra, correndo, e o seu amigo dele tomou um tiro e ele correu para ajudar o cara, e toda a questão física do trauma, né, é preso no corpo, mas tudo isso para chegar. Que parada é essa? Como é que isso funciona no nosso cérebro? É uma coisa assim incrível, né? Se você pegar a maioria dos estudos do uso de cannabis para estresse pós-traumático, nem falando nessa questão da regressão, mais raso ainda, é incrível como as pessoas elas buscam intuitivamente o THC. O cara que nunca fumou maconha na vida, foi pra guerra, o cara volta, começa a ter pesadelo, um monte de coisa, quando você vê ele tá fumando. E nunca tinha fumado antes. É uma coisa intuitiva, porque o THC... para estresse pós-traumático, é como... seria praticamente o gold standard, assim, é a medicação de ouro. Ele atua de várias formas. Então, por exemplo, no estresse pós-traumático, um dos grandes problemas da pessoa são os pesadelos. Né? Você... não consegue dormir. Você volta, né? Quando você dorme, entra no sono REM, você volta para aquele momento hostil do trauma. Você revive aquilo e você acorda como se estivesse no meio daquilo. É desesperador. É tão desesperador que você tem medo de dormir. Perde o controle do esfíncter, inclusive. Tudo. Você fica THC diminui sono REM. Então, só para essa questão do sonho, né, do sono REM, o THC já ajuda. O THC é uma das principais funções, não vou dizer funções, mas indicações, ele faz dissociação do sofrimento. Ele dissocia dor e sofrimento. Quando você tem estado de estresse pós-traumático, você tem um sofrimento intenso. Aí você imagine você pegar algo que dissocia a dor do sofrimento, e aí acredito que o que ele faça realmente seja uma hipnose. Tá? Se não for uma hipnose, algo muito semelhante a isso. Ele fica, eu posso até te mandar os vídeos depois, ele fica ativo. Durante a pessoa, ele fica falando, acho que é hipnose mesmo. Vai para lá e segue, sabe? Vai indo, vai mais profundo. Aí você leva a pessoa até aquela situação hostil de novo, só que agora não tem mais o sofrimento. Quando você tira o sofrimento da situação, você consegue enxergar ela de uma outra forma.
é diferente dentro de um trauma, você está sofrendo o abuso, você está sofrendo do medo, de tiro, alguma coisa, e você voltar para esse lugar, já sabendo o que vai acontecer e não tendo mais o sofrimento. Está tendo a dor de tudo aquilo. Você consegue pensar de uma forma, com as ferramentas, você consegue usar as suas ferramentas, é uma forma de você vencer o seu trauma. Faz todo sentido o uso do THC em estresse pós-traumático dessa forma. Tá? Assim, é dessa forma que eu vejo como isso funciona no cérebro. É a dissociação do sofrimento. É quase um anestésico para o cérebro, digamos assim. Então, não chega a ser um anestésico, porque a anestesia você deixa de sentir. Você não deixa de sentir, você só tira o sofrimento. Tá. Não é um bom exemplo, mas foi o cara que falou isso. Acho que Coronel Ustra, que era um torturador, sim, né? Ele falou uma vez que as pessoas, elas deletavam muito mais antes da tortura do que na hora da tortura. O medo de ser torturado era pior do que a própria tortura. Então, você tira somente essa parte do sofrimento, né? A dor, ela existe. Ela está ali, você passou por aquilo. Aquilo agora, você não vai esquecer. Aquilo pertence a você. Isso te fez uma pessoa melhor. Isso era outra pergunta. Essa que pertence a você. Você tocou num ponto interessante. Nós somos uma espécie que internaliza o trauma de tal forma que ele fica armazenado na nossa musculatura, né? A pessoa que passou por um trauma profundo, ela guarda aquilo literalmente de forma física no corpo, né? Você tem certas contrações musculares, reações fisiológicas que acontecem quando isso acontece, quando você sofre um trauma. Por que a gente faz isso? Qual a função do cérebro de fazer isso? Na verdade, é um mecanismo de defesa, né? Então, na hora que você está aquela sensação de luta e fuga, né? Isso tem a ver com o cérebro primordial. Exatamente. Né? Você vai fazer o quê? Você tira todo o sangue, né, da parte gastrointestinal, por isso aquela questão de frio no estômago, você joga mais sangue para a musculatura, para caso você precise lutar, você precise correr, você já está com suporte sanguíneo nos seus músculos, então eles dão uma inchada, você dá uma contraída, as pupilas aumentam, né? É a resposta emocional ao trauma. Acontece tudo isso. Então, no momento do trauma, você tem isso. No estado de estresse pós-traumático, é você, mesmo em um ambiente seguro, reviver aquela situação traumática que você passou. Você revive aquele momento. Então a resposta do seu... É um negócio tão intenso. Por isso que não é uma coisa da cabeça da pessoa. É tão intenso o negócio que o seu corpo ele vai responder como ele respondeu ali. Ele volta para aquele... Ele volta. Então ele vai contrair, a pupila vai dilatar, vai vir toda aquela sensação de medo, de desespero, de impotência. É um negócio avassalador. E estresse pós-traumático, né, é guerra, beleza. Quando você passa por abusos também, mas 30% das pessoas com cirurgias cardíacas e neurocirúrgicas também sofrem de estresse pós-traumático, porque é um momento muito difícil. Né? Você chegar uma pessoa e falar assim, olha, você tem um tumor no cérebro, você tem um aneurisma, olha, vamos precisar trocar uma válvula do seu coração. A tua finitude passa na sua frente. Né? Você começa a sentir que você pode perder tudo aquilo. Né? Isso pode gerar, né, um estresse pós-traumático, que a maioria vai passar por um quadro de ansiedade nesse momento, ok. E algumas isso vai se tornar um estado de estresse pós-traumático. Então, às vezes, coisas que não são tão fortes como uma guerra ou um abuso, né, mas que mostram a sua finitude, também pode dar estresse pós-traumático. Veja só, eu não sabia desse dado. Esse dado é bem interessante. Entendeu? Como é bacana isso daí. Isso seria, assim, pessoas que fazem esse tipo de cirurgia ou, em geral, a pessoa que recebe uma notícia... São pessoas que passam pelo processo. Tá. Recebem a notícia, vai passar pela internação, vão ser operadas, passar por aquele momento de UTI,
que é outro lugar. Tudo ali você tá contraído. E na UTI, você não tem janela, você não sabe se é dia ou se é noite. De vez em quando eles colocam lá uma plaquinha lá com solzinho com noite. Você perde completamente a noção de tempo. Né? E assim, dá o braço, te furam, vira aqui, você perde a sua autonomia. Uhum. Você perde praticamente seu poder de decisão. Você está completamente vulnerável ali. Uhum. É um momento que você pode ter um estresse pós-traumático. Que coisa. Entendeu? E isso a gente viu muito no Covid. Entendeu? A pessoa tá deitada ali numa UTI, até que ela tá legal, tá naquele borderline, mas o cara do lado não. E ela começa a ver uma sucessão de mortes ali próxima, ela começa, mesmo ela estando relativamente bem. Ela vendo a situação em volta, eu sou o próximo. A finitude vem de novo, pode gerar um estresse pós-traumático depois. Bom, aí eu vou ser obrigado a entrar em outro tema, que é justamente a experiência do uso de substâncias psicodélicas. Acho que boa parte delas, principalmente DMT, psilocibina e o MDMA, acho que mais o LSD do que o MDMA nesse caso, mas é essa sensação de aceitação da sua finitude, né? Ou aceitação da... Não sei se talvez seja o termo errado, aceitação, mas talvez seja um entendimento que você é mais do que você é, mais do que o seu corpo. Você está conectado com uma coisa maior. E, enfim, né, um dos primeiros... Assim como a cannabis começou no uso com paixão de pessoas que já não tinham mais o que testar, o uso de psicodélicos voltou à tona com o uso de pessoas que já estavam em situação de cuidados paliativos, inclusive. Né? Um dos primeiros usos de psilocibina registrados como teste era para aceitação da morte. A pessoa que já tem 6 meses de vida, não vai passar disso. Cuidar, o paliativismo, que é o cuidados da terminalidade, cuidados de boa morte. Uhum. Né, até na Inglaterra eles fizeram também até com ácido lisérgico injetado, cara. Naqueles hospes, né, ficava um psiquiatra, um psicólogo, eles injetavam uma solução salina com ácido lisérgico, né, não fazia uma regressão, mas a ideia que eu acho muito bacana é assim: qual que é o contrário de vida? Morte, por definição. Não. Não? Não. O contrário de morte é nascimento. Teoricamente, a vida, né, ela existe antes do nascimento, depois da morte para algumas religiões. Ela é muito maior do que a morte. Né? Quer dizer, não dá para você comparar tudo que é a vida com a morte. Né? Você compara a morte com o nascimento. Então a morte, ela faz parte da vida. Nós temos 2 certezas na nossa vida: nós vamos pagar impostos e nós vamos morrer. Então a morte, ela pertence à vida. Ninguém saiu vivo da vida até hoje que a gente tem história, tem relato. Então você aceitar a morte como um desenlace de uma passagem faz com que esse processo natural e que todos nós iremos passar fique mais fácil, fique mais harmonioso. Uhum. Né? E os psicodélicos, eles trazem nos cuidados da finitude essa harmonia. Né? Porque você começa a ter desdobramentos, né, que antes você não tinha, e esses desdobramentos te trazem essa sensação de que a vida é muito maior do que a morte. Uhum. Não dá para você dimensionar e comparar. Né? Então, eu acabei, né, para conhecer um pouco mais de psicodélicos, eu acabei até experimentando alguns. Era uma pergunta. Só em nome da ciência eu experimentei alguns. E um deles, que para mim foi muito interessante, foi o sapo bufo. Você fez o bufo fumado? Eu fiz, fumado. Isso para mim foi uma experiência muito... Você fez o bufo? Fiz. 5 mel DMT, mas bufotenina. Negócio sensacional, porque eu não sei se aconteceu com você isso. Mas aqueles primeiros segundos, teoricamente, é para você sentir, que eu fui dar uma estudada firme antes de ir, como se fosse uma morte iminente. Que não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, mas só quando você tem essa sensação, você consegue ter a dissociação do ego necessário para que você tenha o aprofundamento. Então, cara, essa sensação meio que de morte iminente no começo, aquela coisa meio confusa, e a dissociação do ego
né, me deu assim uma sensação de perdão e de gratidão, entendeu? Enorme. Minha esposa já não curtiu, né? Que fomos nós dois, né? Eu falei, olha, você vai primeiro, se você passar mal, pelo menos sou médico ali, para alguma coisa. Se der tudo certo. Então ela foi, mas essa sensação da morte iminente para ela não foi legal. Já na ayahuasca, ela achou o máximo. Eu já não achei tão interessante. Legal. Eu vou te falar que tô com você. Eu não sou muito fã de ayahuasca. Não é uma coisa que me atrai muito. Mas o bufotenina fumado foi uma coisa impressionante. Maluquíssima. Uma coisa que chegou perto, mas assim... dura 15 minutos, não sei pra você. Exatamente. Dura 15 minutos. No relógio. Você sai dali e vai pro McDonald's. Sim, acorda normal. Normal, Nada acabou. Acontecido. Pega o carro e sai. Que é a Changa de Jurema Preta. Quando eu fiz o bufo, era misturado com Changa. Com Changa. Porque se o bufo é um mergulho, uma introspecção de scuba, Changa é de snorkel. Você se aprofunda muito menos com a Changa. Mas puta sensação legal também. Então, e como é que eu cheguei nos psicodélicos? O meu treinamento em neurocirurgia funcional, a parte de cirurgia para dor, foi no Hospital AC Camargo, né, que é o Hospital do Câncer aqui de São Paulo. Né, em um hospital que é convênio particular, SUS, adulto, criança. E a cirurgia de dor, ela está dentro dos cuidados paliativos. Então a gente tinha muito contato com o pessoal dos cuidados paliativos que traziam muito esses estudos dos psicodélicos em cuidados da finitude. Né, e aí foi que eu comecei a ver que o cuidado de boa morte, você propiciar essa harmonia emocional para a pessoa, entendeu? É um ato de... não é de gratidão, mas, cara, eu acho que... mas eu acho que... Sabe... me fugiu a palavra agora. Mas sabe quando você faz alguma coisa pela pessoa, assim... É uma caridade. Uma caridade, cara, sabe, meu? Pô, morrer bem, cara. Aquela pessoa já tá... na pior situação possível. Já perdeu as esperanças, já não tem mais esperança, já foi... Você dá um pouco de conforto. Cara, exatamente, cara. Se dá harmonia, você dá uma fé, uma esperança, né? Que viajar é legal pra caramba, né? Mas quando você chega na sua casa, que você deita na sua cama e fala, meu, viajar é bom, mas voltar pra casa é melhor, né? E eu acho que é isso que a pessoa sente. Tipo assim, eu tô terminando minha viagem, vou chegar em casa agora, vou dormir na minha cama, vou usar o meu travesseiro. Essa analogia foi maravilhosa. Entendeu? Eu acho que você explicou de uma forma muito interessante. Tô voltando pra casa. Quando você faz essa experiência psicodélica, eu acho que você sente um pouco isso. Sim, a viagem, que a vida foi sensacional. Foi ótima, mas, cara, como é bom voltar para casa. Eu acho que é isso que a gente passa para as pessoas nessa hora, Lourenço. E eu acho que essa é a principal experiência dos psicodélicos colocada em palavras, de um jeito que eu nunca tinha colocado. Achei maravilhoso. Que você parece que se conecta com algo mais primordial do que isso aqui. Cósmico, algo assim... esse terreno que a gente vem viver aqui. E não é uma coisa religiosa. Não interessa a sua religião. Então, você se conecta com o universo, uma coisa muito espinosa. É difícil de explicar. Mas é voltar para casa. E eu acho interessante o papel da psilocibina, mas o bufo eu acho que é interessante também para esse tipo de experiência, porque ele te joga realmente foguete, é o choque de gestão. Foguete, né? Você entra no foguete. É o choque de gestão. Pá! Acho que a manutenção, eu acho que a psilocibina, sou super fã da microdose. Não, mas doses grandes, eu acho, nessa situação. Não, nessa situação sim, mas eu acho que a microdose diária, eu sou super fã dela. Né? A Austrália, eu acho que deu um passo importante com o MDMA. Sim, já está sendo receitado. Entendeu? E também estão com produtos com psilocibina lá, não sei se já saíram, estão para sair na Austrália. Eu acho que logo mais, Estados Unidos e Inglaterra, com MDMA, vai estar saindo também. Vai. O da MAPS já está por ser aprovado. Então, a MAPS, inclusive, virou uma empresa agora. Você acha que esse ano ainda sai? Pelo calendário deles, deve sair. Eu tô com fé. A menos que tenha alguma ida e vinda lá, mas eu acho que pelo calendário do estudo clínico, o MDMA deveria ser aprovado esse ano na Inglaterra. E a psilocibina está em fase 3 já, né? Quero ver quando que isso vai chegar para cá. Na verdade é uma psilocibina sintética, né? Mas sim, está em fase 3.
eu não tenho, assim, experiência, nem muito conhecimento sobre a psilocibina sintética. Eu conversei um pouco com o Stevens, do Instituto DOR, que estava fazendo microcérebros lá nos Estados Unidos com psilocibina sintética. Você já conheceu, já... Nunca fiz uso, nunca tive contato com a sintética, mas... Pelo que você leu, assim, li, parece... o efeito é bem similar. A questão volta, que a gente sempre brigou e discutiu de cannabis, da substância purificada versus o efeito entourage. Que é o efeito da substância natural com outros componentes. Que se você pegar um cogumelo, ele tem outras substâncias nele ali. Psilocina, que é o precursor da psilocibina, tem alguns outros ácidos que estão no cogumelo. Tem alguns que tem ácido botânico, tem as coisas mais perigosas. Mas você isolar ela de forma purificada, obviamente vai ter um efeito um pouco diferente de você consumir ela no estado natural, que é a mesma história do THC isolado, do CBD isolado. E será que é seguro? Eu acho que é seguro. Isso estar sem todo o resto de coisa? Eu não gosto, minha opinião pessoal, o natural sempre deveria prevalecer, mas eu também entendo que nós estamos inseridos num contexto, vivemos num mundo que... devido à pressão à terra do capital, não permite que a natureza seja a primeira opção. Porque a gente criou um sistema que prefere a patente, prefere o conhecimento, como eu posso dizer... uma segurança do investimento. Mas eu digo assim, ele prefere coisas que eu consigo dimensionar e dar um preço. Se o cogumelo é a substância, a cura... cogumelo no mundo. Pode achar o cogumelo, levantou uma pedra, tem cogumelo embaixo. Cannabis eu acho que é uma coisa similar. Se cannabis é a planta. Joga a semente, ela nasceu, você tem a cura. Isso não tem como você pôr um preço nisso. Então a gente isola as substâncias, cria uma farmacotécnica em volta, né, um veículo, uma forma de absorção. Estão fazendo agora muito DMT com spray nasal, por exemplo. Mas é o DMT, tem na Amazônia, tem um monte de planta que tem DMT, Jurema, um monte de DMT. Mas eu, se pudesse sempre escolher, sempre iria pela opção natural, que vem ou da planta, ou do fungo, né, do cogumelo, ou do animal, no caso do sapo. Que aí é outra questão também de exploração, né? O peiote está quase acabando. O cactus lá que dá o peiote, a mescalina, está quase sendo extinto de tanta exploração das pessoas. O sapo também, se a Universidade Sonora lá não dá uma entrevista também... Mas acho que o sapo a gente consegue reproduzir. Se a gente quiser criar o sapo, acho que a gente consegue aumentar a população dele. Mas o peiote está difícil mesmo. O cacto ele demora muito para crescer. Ele é um cacto de crescimento muito lento. Então, se você cortar, vai nascer daqui 4, 5 anos, entendeu? É difícil você conseguir manejar isso. Nunca experimentei. Também não tenho nenhum conhecimento de peiote também não. Mas assim, acho muito interessante. Ou São Pedro, né? Tem o cacto São Pedro aqui na América do Sul também. Nunca fiz uso. Mas eu tenho também uma discussão que a gente às vezes faz aqui no podcast, que é a questão o terapêutico associado ao uso do psicodélico. E aí eu tenho uma questão minha que eu tenho um pouco de conflito. Se eu pegar, por exemplo, uma psilocibina, um ayahuasca, um LSD, usos demoram várias horas, né? Você tem a experiência de várias horas. O LSD pode chegar, sei lá, 8, 9 horas. Eu já fiz, já conduzi com pessoas experiência de psilocibina que demora 12 horas. Versus o bufo, por exemplo, que dura 15 minutos. E é o 15 minutos mais maluco que você já vai passar na sua vida. Na sua vida. Eu não tinha nem largado o cachimbinho você já não estava na em você. mesa. Eu olhei pro lado da minha esposa, era uma estátua de ouro. E eu já... E aí já... Pronto, já tá na outra dimensão. E quando você acorda, você tá normal. Zero. Normal, como se não tivesse acontecido nada. Tem gente, inclusive, que fala que viveu 6 meses nesses 15 minutos e acordou no sofá de casa. Quanto terapêutico pode ser uma experiência dessas curta para você do ponto de vista médico? E também agora já a gente sabemos que pode ser muito terapêutico, e o pessoal de Natal, mais uma vez, lá do Estudo do Cérebro, publicou agora em janeiro um estudo que prova que tem um potencial antidepressivo gigante o fumado, né? Com experiências curtíssimas, de 15 minutos. A pessoa chega lá em 1 hora, tá em casa. Eu acho que tudo que é
curto, né, que é rápido e intenso, você acaba tendo um risco de um tipo de efeito colateral, por exemplo, que é um surto psicótico. Isso me preocupa bastante nessas coisas. Porque uma coisa muito intensa, ela é curta. Por outro lado, tudo que é muito longo, se você tem um efeito colateral, você vai demorar 6 horas para você sair daquilo. Então, o que é longo, eu acho que tem que começar com doses pequenas e ir subindo. Acho que não dá para você já começar numa dose mais alta, mas o curto é o choque de digestão, é a intervenção. Tem que ser numa dose mais intensa, senão não faz sentido, né? Eu experimentei a ayahuasca primeiro antes de ir pro bufo, né? O meu perfil é muito mais coisas rápidas e intensas do que coisas longas e mornas, né? Mas eu já tenho contato assim com pessoas que se deram muito mal com o bufo. Então, eu fiz uma vez com uma pessoa, ajudei ele a fazer. Ele teve meio que uma crise de ansiedade, assim, durante a experiência, sabe? Não foi uma coisa muito agradável. Ele me via como um indiano de turbante. E aí ele ficou muito, sabe, tipo, quem é você? Por que eu tô vendo isso? E teve meio que uma crise de ansiedade, mas, de novo, dura 10 minutos. Aí passou. Passou e voltou. Olha esse caso que interessante. Durante essa experiência, né, veio para ele assim uma questão de amor familiar muito forte, gratidão pela família que tinha. Foi um negócio assim, puta, muito bonito, bacana, mas que isso resultou num medo irracional da perda de um filho. Entendeu? Tinham 2 filhos, se um dos filhos morressem, né? Só que isso assim, acabou o bufo. Esse medo ficou muito. Então no começo ele abraçava os filhos e chorava, só que chegou depois de uma semana, os filhos não aguentavam mais, tipo, cara. Deu já. Chega, pai, para com isso, entendeu? E ele entrou, entendeu? Meio nesse negócio de pânico e teve que fazer tratamento psiquiátrico. Olha só. Né? Então... isso que eu tenho um pouco de medo, dessas que são muito rápidas e o efeito é muito explosivo. Já passamos pela... Se a pessoa não tem um preparo para fazer, ou se tem alguma condição subjacente que a gente não sabe, às vezes. Não temos protocolo ainda. Não né? tem protocolo. Talvez uma avaliação psicológica antes, talvez seja interessante para você direcionar, né, aquele perfil. Como a gente foi mais old school, né, nós passamos por isso, né, meio que... né, mas tranquilo, já passamos, já fez a primeira, já não surtou, agora tá mais tranquilo. E doutor Pedro, você, neurocirurgião, como que a gente explica a pessoa fazer o uso de um psicodélico e ter essa sensação da dissolução do ego? Porque isso deve ter uma explicação química fisiológica. Dopamina. A psilocibina é um análogo da dopamina. É uma chuva dopaminérgica em córtex cerebral, né, que dizem que ela é muito semelhante ao momento do nascimento. Que imagina quando você está lá num lugar quente, apertado, né, imagina o quanto que não deve arder o pulmão abrir. Pá! Deve ser bem maluco. Deve arder pra cá, deve doer muito. Entendeu? De repente, tudo bem que você não abre o olho, mas tua pálpebra é fina, cara. Aquela luz na tua cara do foco cirúrgico. Será que é por isso que o nosso pulmão produz DMT? Pode ser. Porque, cara, assim, é muito desconfortável. Então, nesse momento, você tem uma chuva dopaminérgica, porque senão, isso vai virar um trauma na sua vida, esse momento. E, assim, crianças recém-nascidas que ficam mais tempo em UTI, que passam por processos de exames contínuos de sangue, no futuro elas vão ter uma percepção para dor menor. Tem mais chance de fibromialgia, tem mais chance de síndromes álgicas. Elas, por conta desse momento que elas passaram após o nascimento. Então imagine o quanto, desde a hora que a gente nasce, isso pode impactar a nossa vida inteira. Então, uma chuva dopaminérgica para você fazer essa dissociação. Parece quando você vai ter uma morte traumática, né? Você está numa romizeta, fez uma curva, está vindo um caminhão na tua frente. Acontece a mesma coisa. Uma chuva dopaminérgica é para fazer essa dissociação, né, do trauma. Você sai de você, você não está ali, né? Então imagino, né, que seja uma coisa dopaminérgica tão intensa que mesmo você sabendo que não está, o seu corpo pensa que está morrendo.
E na hora que ele pensa que está morrendo, vem para você aquilo que realmente é importante. Aí que vem os grandes insights e experiências. Exatamente. De entendimento. Você se resgata. Né? Você vê o que realmente te importa na sua vida. Você perde as barreiras da história que você conta todo dia pra você quando você Exatamente. sai, acorda de manhã. Arromba a porta. Eu falo que é isso. Todas as historinhas que você conta pra você todos os dias de quem você é, do que você faz, quem é você, né? A sua relação com as pessoas, isso tudo... E você acaba acreditando nisso. Não, isso vira você. Vira você. Você é isso. E aí quando você tem, muitas vezes as pessoas têm essa dissolução do ego, a pessoa fica perdida até, assim. Por isso que eu acho importante ter uma integração, né? Importante não, fundamental ter uma integração depois de uma experiência psicodélica, porque as pessoas às vezes ficam muito confusas. Né? Sim. Tipo, tudo que eu acreditava que eu era, aparentemente eu não sou. Eu sou... E apesar disso, você não é uma fraude. Não, de forma alguma, exato. Mas a hora que você fica assim um pouco perdido, você pode vir esse pensamento, será que eu sou uma fraude, né? E por isso que o autoconhecimento ele é muito importante. É a chance de você, porque às vezes você não é o cara tão legal quanto você pensa que você é. E essa é uma oportunidade de você ver isso e corrigir isso. Eu acho que se você fez uma experiência com um psicodélico e não saiu dela com uma sensação de humildade, você fez errado. Sim. Porque a principal coisa que você tem é uma humildade, é entender que, tá todo mundo juntos, nós somos tudo a mesma pessoa, expressado em várias formas diferentes. Qualquer coisa que eu fizer de ruim pra alguém, eu tô fazendo pra mim. E é isso, você acaba virando uma pessoa mais humilde, mais entendida. E grata, né? Vem uma sensação de gratidão. Então, humildade, gratidão, só vem coisa boa. Eu acho que aí tá o grande potencial terapêutico pra muita gente. E você vê, né, o uso hoje dos psicodélicos, ele está muito ligado à psicoterapia assistida, para justamente questão de traumas, esse tipo de coisa. Você vê usos no seu campo, como você vê da cannabis? Eu vejo. Eu vejo demais. Acho que a psicoterapia realmente tem que estar junto para você direcionar nesse momento. Você não pode pegar uma pessoa fragilizada, com estresse pós-traumático, alguma coisa, jogar um psicodélico nela e falar assim, daqui pra frente... Se vira. Não. Não é assim. Eu acho que você precisa de alguém para dar esse direcionamento. Então eu vejo aplicações disso. Para transtornos de afetividade, depressão e ansiedade. Eu vejo potencial no tratamento de dor. Dor é sofrimento. O medo da dor é igual a tortura. O medo da dor é mais incapacitante do que a dor em si. Do que a própria dor. Na questão... Do autoconhecimento, pode ser igual a cannabis, pode ser que não sirva para tudo, mas com certeza vai servir para todos, porque você se conhecer é uma coisa importante para sua vida, para sua relação com as outras pessoas. Eu acho que você não precisa estar doente, não precisa ter uma patologia para você ter benefício com essa terapia, né? Mas eu vejo aplicações assim muito na neuro, né? Psiquiatria, neurologia, neurocirurgia, em todo esse guarda-chuva, demais. Fantástico. E a gente sabe exatamente o que acontece no cérebro humano? Mais ou menos, assim. Por exemplo, psilocibina... Essa história aumenta o número de conexões entre diferentes áreas do cérebro. Verdade. Isso é uma realidade. É uma realidade. Né? E assim, e parece, né, que não é só uma... Porque nós temos... no cérebro, substância branca e substância cinzenta. Na substância cinzenta, que é a parte cortical, é onde a gente tem a maior quantidade de neurônios. Substância branca, a gente tem um outro tipo de célula chamado células gliais. As células gliais, a definição dela, que elas dão a citoarquitetura para os neurônios. Só que o neurônio, como é que ele faz a conexão? Você tem lá a cabecinha do neurônio, você tem um axônio, você tem os dendritos. Então, cada neurônio, ele vai se conectar, com outros 10 neurônios. As células gliais, elas são enormes. Elas se conectam com milhões de neurônios. Só que elas não são elétricas. Então, existe uma sinapse chamada sinapse tripartite, que é uma sinapse muito mais química do que elétrica. E a glia faz, como ela é uma célula muito grande em termos celulares, ela faz conexões com muitas áreas diferentes do cérebro. E de alguma forma, os psicodélicos
atuam nessa sinapse tripartite. Então, além de você ter conexões em outros lugares, você diminui conexões reverberantes. Exemplo, o cara que fuma, tá? Há 30 anos, após o almoço, ele toma um café e fuma um cigarro. Quando ele está almoçando, o sistema de recompensa do cérebro dele já está pensando na entrega de nicotina que vai ter após a cafeína. O sistema de recompensa dele já está... Já tá esperando, porque já é automático. Comeu cafeína, nicotina. Para esse cara largar esse cigarro, há 30 anos que ele tem essa conexão, é muito difícil. O circuito cerebral já está engessado. Já tá profundo. A hora que você usa o psicodélico, como você distribui muita coisa, é como se desse uma nevasca e essa conexão profunda, ela começa a ficar mais rasa. É mais fácil de você largar esse cigarro. Então, ela faz conexões com áreas diferentes, te dão insights, coisas que vocês não tinham pensado antes, e diminui aquelas conexões que você faz de forma automática. Porque agora você tem outras opções. Então, fisiologicamente, eu acredito muito não é uma coisa ainda que se bateram o martelo. Agora estão falando da sinapse quadripartite, não mais tripartite, né? Mas eu acho que ele tem uma atuação na sinapse química, não somente na elétrica. Sim, é por isso que promove essa conexão e reset de muitos... De muita coisa. Eu já fiz uma vez uma experiência com uma pessoa que queria parar de fumar. Não funcionou. A pessoa continua fumando. Deu uma diminuída, mas não... Você fez com o quê? Mas teve outros insights muito mais legais para a vida dele do que o cigarro. Com psilocibina. Mas dose única? É uma dose alta única. O que eu vejo, assim, que parece que tem um resultado maior, é uma dose alta, inicial. De microdose. Depois microdose. Você faz ciclos, eu não sei, não lembro agora se é de 21 ou 90 dias. Né? Aí microdose, outra porrada. Outra dose alta. E você vai fazendo isso até largar. Talvez. Estamos muito no começo ainda. Atualizar meu protocolo, então. Cara, eu queria muito ver, cara, alguma coisa sobre bugaína. Iboga é fantástica. Eu fiz aqui uma entrevista com o Dr. Bruno Rasmussen, da Peneva, né? Que tem eles fazem... Mas é patotóxico pra caramba, cara. Então, ele foi bem claro quanto a isso. Eu vou entrevistá-lo de novo, porque eu entrevistei ele quando eu ainda era pobre, não tinha câmera, não tinha microfone. Então, eu vou entrevistar ele de novo agora. Mas eu acho que Mas ele falou bastante disso, que não é uma coisa leve e agradável. Não. Ela é bem... cara, dá uma porrada forte no fígado. Mas eu acho que ela, de todas, parece ser... mais... Pra adição é ela. Eu já falei com bastante pessoas que fizeram crack, cara viciado em crack, não consegue sair do crack, cocaína, não consegue sair da cocaína. Faz uma experiência de ibogaína que você fica na clínica uns 3 dias, não é nenhuma coisa muito rápida, né? A experiência com ibogaína dura várias horas, acho que mais de 12 horas até às vezes, e aí você fica lá mais 2 dias para se recuperar, porque é muito forte, né? Tudo que ataca o fígado, a gente sabe muito bem que não é muito agradável. E falam muito que a experiência da iboga, a entidade espiritual que vem, né? A explicação espiritual do que acontece, é o pai iboga, ou mãe iboga, depende da cultura que você fala, mas é uma entidade de autoridade que vem na sua vida. O nome, né? Iboga já é um nome que dá autoridade. Não, mesmo, e que vem na sua vida e fala, pega o seu livrinho, vamos ver tudo que você fez agora, todas as merdas que você fez, uma por uma. E aí você fica ali sofrendo, repassando todas as coisas que você, supostamente erradas, que você faz, e reavaliando esses comportamentos, e essa substância não larga a sua mão. Você vai ver tudo. Vai ficar. Tudo que você fez de bobagem, você vai falar comigo aqui. E aí depois você sai dessa experiência, é uma coisa muito, né, você reavaliou toda a sua vida, muita gente larga essa substância, que eu acho fantástico você conseguir largar uma Eu vejo assim, muito relato assim de experiências muito positivas para adição, né? Já vi relatos até de heroína fora do país que foi usado iboga com resultado favorável. Eu acho que é promissor. O uso. Só precisamos agora entender a dose, como proteger o fígado,
né? Mas que não, nós estamos engatinhando ainda. Tem muita ferramenta para ser usada, né? Tem muita coisa que a gente não sabe ainda. Por sorte, estamos em um país que é um dos líderes em pesquisa. Espero que a gente descubra muita coisa boa ainda no futuro próximo. Mas falta e muito rico em psicodélicos, né? América do Sul, cara, é América riquíssimo. do Sul é o epicentro Psilocibina nasce na bosta do zebu. A gente fala que a origem veio do México pela história da Maria Sabina, que foi a primeira comunidade que, de fato, explorou a psilocibina. Mas ele é indígena, é um cogumelo originário de todas as Américas. Se encontra ele da América do Norte, do extremo sul da América do Sul. São muitas espécies de cogumelo que tem psilocibina. Isso, inclusive, né, é um dos pontos que a regulamentação dele fica nessa área cinzenta, porque, diferente da cannabis, você vai ter que proibir 1.200 espécies de cogumelo. E trufas, inclusive, nem só de cogumelo. E temos aqui a ayahuasca, toda a jurema, tem o bufo que dá lá em Sonora, né, nos desertos ali da América do Norte, os cactos, o peiote, o São Pedro. A América do Sul é realmente o lugar do mundo que Deus olhou e falou, aqui o pessoal vai fazer festa. Aqui. Vamos colocar os psicodélicos aqui, que é muito rico. Né? E assim, é ancestral nosso, né? Toda a nossa cultura indígena, ela tem alguma coisa relacionada a psicodélico, uma substância ou outra. Pode ver o próprio rapé. Rapé indígena. Eu tive uma fala aqui uma vez, que até a gente foi um dos cortes que mais bombou nas redes, porque foi muito polêmico, foi atacado por algumas comunidades religiosas. Mas eu falei, na minha percepção antropológica, a grande maioria, se não todas as religiões do mundo, e não só religiões, rotinas espirituais, vêm do uso de substâncias enteógenas. Sim. Porque o ser humano, em algum ponto, era um animalzinho, um macaquinho, e a gente começou a fazer uso dessas coisas e viu que tem um mundo espiritual além do que a gente vê. Porque é inegável, você pode acreditar no que você quiser, você pode ser o mais cético. Se usar uma substância psicodélica que tem uma experiência profunda, você vai sair com alguma outra crença dali. Vai, e a gente vê algumas teorias antropológicas sobre a revolução cognitiva, como ela começou, né? Que momento que a gente resolveu cozinhar a carne, que momento... Né? Como é que foram esses insights na nossa evolução? E tem muitos que acreditam que foi por conta dos cogumelos. Entendeu? Que os cogumelos que deram esse insight, né, de algumas coisas, como cozinhar carne, e também do aspecto religioso. Eu tenho, né, a gente já falou aqui também da teoria do macaco chapado, não sei como é que traduz direito, mas do Terence McKenna, né, que ele fala isso. Mas depois eu comecei a ler porque me falaram que isso era uma grande bobagem que ele inventou, e eu comecei a ler o que a antropologia falava e até a história neurológica, mas eles falam o registro arqueológico neurológico do ser humano, né, que eles estudam o tamanho dos crânios das espécies e tal. E realmente há um período da história que a gente evoluiu muito e muito rápido. Não deveria acontecer de forma natural. Se isso é atribuído aos psicodélicos ou não, e os insights que a gente tem, é uma possibilidade. Mas faz muito sentido? Faz. Algo naquele momento mudou. Não, e essa história, né? O cogumelo nasce no cocô da vaca e de outros animais. Ele gosta de matéria orgânica, solos ricos em matéria orgânica. Nós somos caçadores, né, por natureza humana, nós não somos caçadores como um leão que vai atrás do bicho e mata. A gente normalmente fere o animal e segue ele até ele morrer sozinho ou cansar o suficiente para a gente chegar e matar. Né? A gente é caçadores de insistência, como se fala. Faz sentido que a gente está perseguindo um rebanho. Você vai ter um monte de excremento naquela região, vai ter cogumelo. A gente está ali precisando de um lanchinho, você vai comer um cogumelinho. Em algum momento faz sentido. Comeram ostra. Imagina a fome do cara que primeiro comeu uma ostra. Hoje a gente come porque sabe que é gostoso. Eu primeiro gosto. Mas imagina o primeiro que olhou para aquilo e falou, vou comer. Entendeu? É muito mais difícil você achar uma ostra apetitosa do que um cogumelo. Se comer uma ostra, faz todo sentido que comesse um cogumelo também. Visualmente, né? Você vê uma coisa branquinha ali, que é gostosinha de mastigar. Entendeu? Mas... E aquele ostra que parece um catarro. Esquisito.
Mas que faz sentido, faz. E o que os caras atribuem muito, não só, né, a questão da carne cozida, que nos ajudou a crescer muito a capacidade cerebral, mas estruturas linguísticas. A gente começou a falar mais e mais complexo. E isso forçou o nosso cérebro a crescer mais rápido. E isso é uma coisa que eu acho que pode ser muito bem explicada pelos psicólogos. Você imagina um hominídeo, né? Quase um macaco. Comer um cogumelo, ter uma experiência metafísica. Como é que você explica aquilo com grunhidos Exatamente, até porque para esse cara, ele não ia ter a cognição suficiente, isso aqui eu não vou comer, porque pode ser que seja venenoso, eu acho que vai me fazer mal. Né? Nossa evolução, a gente estava no momento de tentativa e erro. 100%. Né? Então, comeu aquele morreu, né? Aquela coletividade já não come mais aquilo. Né? Foi assim. Então, acho que faz todo sentido. Em algum momento o cara comeu um que era metafísico. E aí tudo mudou. E como é que ele explicou para os outros? Gente, come esse aí, que esse daí, ó. Então, esse é legal. Tudo mudou. Eu acho que é a evolução. Foi o momento que tudo mudou. Então, eu acredito, cara, que fortemente que pode ter sido os psicodélicos que tenham feito essa revolução cognitiva no início da nossa evolução. Eu acredito bastante nisso. Mais fácil acreditar nisso do que achar que veio ser de outros planeta. Tem teorias bem mais difíceis de acreditar do que comer um cogumelo. Um cogumelozinho. E outras substâncias, porque se você olhar 10 mil anos atrás, tem registro de uso da cannabis de forma ritualística. Nem. Ela começa, né, com ritualística, né? O primeiro uso dela é ritualístico. Na Judéia, lá, os judeus antigos, da época antes de Cristo, 2000 anos antes de Cristo. No Tibete eles usavam também para ajudar na meditação. O charas, né? Ficava esfregando a mãozinha nas plantas, depois tirava e comia. Devia ter uma planta lá, como tem muita planta índica, com muito miriceno. Dava uma acalmada forte. E ajudava no processo de meditação. Então, assim, a história da humanidade é intimamente vinculada à substância, né? A gente não pode dissociar. E como é que vai, entendeu, ser contra? Regulamenta, porque a vida inteira acabou sendo usado isso. De um jeito ou de outro. Não, e todos os anos, repetidamente, há mais de 70 anos, nós somos obrigados a todo ano dar o troféu vitória para as drogas na guerra às drogas. Porque a guerra às drogas está aí desde 100 anos atrás e alguém deixou de usar alguma coisa, alguma droga deixou de ser levada para algum lugar. Não. Você pode ir para cidadezinha do interior de São Paulo, qualquer estado, você acha alguém que vende droga. Ou seja, a guerra às drogas é a coisa mais inútil que a gente já criou como instituição humana. Nesse formato, entendeu? Já vimos que ela não funciona. Sim, ano após ano. Não funciona. Não funciona. E a gente sempre, né, falou Insistimos no erro, mas nós sempre falamos essa questão da regulamentação com educação. Faz muito mais para coibir o uso de droga do que qualquer outra. Olha os Estados Unidos. Começaram a educar, começaram a falar. Os jovens hoje acham que maconha é droga de velho e não querem usar maconha. Ótimo. Perfeito. Tá vendo como você traz a regulamentação, né? Qual que é o problema disso agora? Né? Qual que é a droga do jovem? Né? A gente vê um aumento crescente dos jovens estadunidenses com o uso de opioides. Opioides, 100%. Xanax. Então, assim, deixou, e uma das formas de se tratar vício de opioides é com a cannabis. E isso desde 1850 nos Estados Unidos. Né? No início, a farmacopeia americana, a cannabis era indicada para o tratamento de pessoas adictas a opioides. Você já viu não lembro agora esse filme, o documentário Império da Dor? Maravilhoso, que mostra como os caras fizeram. E acho que a gente passou aqui no Brasil algo muito semelhante, não com a oxicodona, mas com os remédios de classe Z. Zolpidem. Né? Assim, nossa legislação não permite prêmios para médicos, viagens, essas coisas, mas se falava-se muito, né? Quanto que benzodiazepínico viciava, Rivotril, Lexotan, Bromazepam, Clonazepam, Diazepam, e o quanto os da classe Z seriam isentos dessa adição. Cara, e hoje a gente viu que era uma grande mentira. Uma grande mentira. O que tem de pessoas hoje adictas a Zolpidem, né, é algo assim absurdo. Eu tenho um paciente que toma 20 comprimidos de Zolpidem por dia. Isso
Isso é muito maluco. Né? É muito maluco. Mas a pessoa consegue ter uma vida funcional tomando 20 isopidina. Tolerância, né? Ela não começa tomando 20, ela começou tomando 1, ela começa tomando 2. Aí um dia ela tomou, não dormiu, mas ela percebeu que diminuiu a ansiedade. Aí passou um tempo, ela resolveu tomar um de dia, um pedacinho só para ver se controlava a ansiedade. Quando ela vê, ela toma 3 de manhã, 3 no almoço, 3 à tarde. Ela fica o dia inteiro letárgica, o pensamento amortecido, ela não pensa nos problemas, né? E não pensando nos problemas é como se eu não os tivesse. Chega no outro dia, os problemas continuam lá. Você volta a tomar tudo isso, procrastina tudo de novo e assim a coisa vai. E é maluco que eu conheço jovens, gente literalmente adolescente, que para tomar 20 gotas de Rivotril é como se tomasse um copo d'água. Sim. Vou tomar 20 gotinhas. Eu, se tomar 20 gotas de Rivotril, eu acho que eu... Acordo semana que vem. Eu fico uma semana dormindo. Eles tomam como se fosse 3 horas da tarde. Ai, deu uma ansiedade aqui, ela toma 20 gotas de Rivotril. E fica normal. A procura da pílula mágica, né? A gente sempre quer uma pílula que resolva os nossos problemas. Nós não queremos resolver os nossos problemas. Sim. Queremos que uma pílula resolva. Sim. Uma pílula para resolver que eu não coma, assim eu emagreço. Uma pílula para me dar ânimo para ir para academia. Uma pílula para isso. A gente sempre está em busca. E nós não precisamos nem entrar em assuntos psicodélicos para isso, né? Porque se você pegar aqui a Faria Lima, a epidemia do momento é o Venvance. Sim. Faria Limer. Todo mundo metendo Venvancezinho pra dentro pra trabalhar 14 horas por dia em alto nível e depois chega em casa e tem que tomar um Zolpidem pra dormir. Sim. Não consegue dormir. Venvance, Rivotril e Play na vida, né? É mais ou menos isso, é uma pílula de manhã. Mas os estimulantes cerebrais, né? As ritalinas, né? O Venvance, a Modafilina, que é o Stavigile, né? Isso realmente assim muda, né? A ponto de alguns países onde o que determina para que universidade você vai ter o histórico escolar desde do início, tem famílias que já dão Ritalina Venvance para a criança mesmo sem déficit de atenção, já pensando no futuro. Eu não consigo entender isso. Bom, consigo entender no ponto que a gente até lançou esse café aqui com essa ideia de ser, né, Smush um Venvance natural, pelo menos. Mas olha a diferença, né? Não, é um cogumelo. Um cogumelo natural, que pessoas comem ele há séculos. Qual é o efeito colateral que isso tem? Zero. Zero. Não, e ele é muito menos mágico do que um Venvance, porque ele não é uma anfetamina. Não, porque Venvance... Só que se você fizer um uso contínuo, você dá... Para quem nunca tomou Venvance, pá, bateu, tá fazendo efeito. Você percebe a hora que ele começa a fazer efeito. Sim. Entendeu? Tira a tua fome, acaba com o seu estômago. Quando acaba o efeito dele, você se sente burro. Né? Me falam muito do rebote do Venvance. Não, você fica burro. Eu nunca tomei, eu não sei exatamente. Já tomei outras anfetaminas em outros motivos. Fica burro. Mas o Venvance me falam muito isso, que você tá ali trabalhando, tipo o filme aquele do Limitless. Meu filho tem déficit de atenção, foi prescrito para ele, eu tomei Concerta para ver, né, como é que era, porque o moleque assim deixava de ser criança quando ele tomava. Sim. Ficava apático, mega concentrado, parava de não comia, ficava apático, né? E aí, cara, hoje, né, tem uma dose super pequena, né, e vai bem. Então assim, quando você tem uma indicação, realmente faz uma diferença na vida da pessoa. O difícil é o uso indiscriminado para quem não precisa. E para quem não precisa, você ter um indutor natural, né, que melhora a tua performance cerebral, é o melhor caminho. Exatamente. A gente fez pensando nisso. Isso é uma opção natural. E porque você vê hoje uma epidemia, não quero brigar com a classe médica, mas muita venda de receita, né? Você chega, muito psiquiatra aí, não vou dizer venda de receita, mas você chega lá, você não precisa falar 2 palavras, eu tenho dificuldade de concentrar. Tá. Mas se um cara senta na minha frente no consultório e ele não sai lá de dentro com uma receita, ele pede o dinheiro de volta. Sim, não. Pede o dinheiro de volta. Por culpa do paciente, sem dúvida. Não, a culpa é de todo mundo. A culpa é da nossa sociedade determinista. Eu não tô tirando... Então, por isso que eu acho que a classe médica não vai ficar brava com você de você falar isso, porque assim, é dos dois lados da mesa. Sim. Né? O cara, ele chega lá, entendeu?
pensando para tomar o Venvance, ele já vem com a história, olha, não consigo prestar atenção em nada, me disperso, tô para ser demitido do meu emprego, ele já dá todas as indicações para o cara prescrever o Venvance. E se o cara não prescrever outra coisa, você vai tomar um piracetão, cara, é Satanás, invoca a sua ira. Eu conheci um cara que trabalhava num grande banco aqui de São Paulo, não vou nem entrar em detalhes, mas ele queria Venvance e eu perguntei, mas como é que você conseguiu receita? Eu liguei para a secretária de uns 4, 5 médicos, psiquiatras, e perguntei, se eu for ele me receita Venvance? Aqui falou que sim, eu fui lá. Pronto. Eu cheguei lá e falei, tô no banco, tô muita pressão no trabalho, preciso render mais. Venvance, tá aqui. Toma, vai. Mas eu concordo 100%. A pressão vem do paciente, não tem nada a ver com o médico. Não, mas também do médico, às vezes, poderia dar uma segurada, mas também a sala de espera cheia, precisa correr, não dá tempo de ficar conversando. Eu acho que é cultural. Eu acho que é cultural. É cultural e vem da nossa questão com a regulamentação e as proibições. Coloca-se o gatekeeper, né? Coloca-se como que eu faço para usar a droga de forma legal? Tem que ir no médico, ele tem que te dar uma autorização. Então tá, pronto. Então é isso que eu vou fazer. Que era no caso da cannabis, que estava acontecendo, de irem no consultório, também com historinhas pré-montadas, para ver se dava um laudo para a pessoa plantar, para os HCs preventivos, para... Nesse ponto, eu entro na culpa também. Eu faço laudo de agronômico para a pessoa plantar em casa. Mas assim, você está fazendo seu papel. Sim, a pessoa já chega com a receita médica, né, no caso. Mas normalmente é o combo que eu vejo que o pessoal tem feito o cara, sei lá, tem uma receita para tomar 2 vidrinhos de CBD. Aí se você fizer a conta, o cara tem que plantar 5 plantinhas em casa, já supre. O cara vai no médico, força o médico a dar uma receita desse tamanho, tudo que é tipo de olhinho de CBD e não sei o que, até Gummy tá vindo na receita agora, que eu não tenho nada contra, mas tá vindo na receita. Aí eu faço a conta em cima dessa receita nova, o cara tem que plantar 70 plantas dentro de casa para dar a dose que tem que tomar. Aí o cara fica feliz, aí sim, é isso que eu tá queria. Legal. Então, mas eu via muito isso no consultório, agora deu uma diminuída, né, de pessoas indo lá com a historinha, né, falando assim, mas por que você quer plantar? Você entende de plantar? Você planta algum tempero em casa, alguma coisa assim? Vamos tentar um óleo de associação. Se você se der bem com óleo de associação, aí vamos ver a possibilidade de você plantar, mas começa primeiro para a gente saber se dá certo. Doutor, que eu já planto, eu já tomo meu óleo. Acontece também, já chegou para mim em casa assim. Já chegou para mim até caso de pessoa que foi pega. O vizinho denunciou, o cara estava respondendo o processo e aí veio atrás de mim para ajudar o advogado dele a justificar que na verdade era um uso médico, que ele não estava fazendo nada de errado. De novo, como eu sou antiproibicionista, eu ajudo porque eu acho que realmente o cara ser preso por plantar uma coisa em casa, eu acho um absurdo. Mas não está certo. Mas se não regulamentar, se não legislar, quem acaba decidindo é o judiciário. Sim. E o judiciário brasileiro, outra coisa que a gente não pode reclamar muito na questão da cannabis. Na questão da cannabis, não. Mais ou menos. Quer dizer, vai muita gente presa ainda, o famoso PPP, né? Preto, pobre, periférico, acaba sofrendo demais aí. Enquanto na Paulista tem um monte de gente fumando de domingo. Se me pegarem no meu... Eu não planto hoje em casa, porque no meu uso de cannabis hoje eu perdi um pouco a conexão com a cannabis. Mas digamos, o meu apartamento aqui no lado da Faria Lima, no Itaim, eu tivesse planta em casa, o que ia acontecer comigo? Nada. Então, eu acho que o judiciário ainda a gente tem essa questão. Mas, fora questões pontuais, né, nessa questão dos HCs preventivos, tudo, eu acho que a gente não pode reclamar. Não pode. Não pode. E eu vi essa evolução muito interessante dos laudos de HC para plantio. Que, sei lá, 3, 4 anos atrás eu fazia os laudos, a gente conseguia, quando conseguia que o juiz aprovava 10 plantas, 15 plantas, que eles botavam lá, o número era nossa, o cara aprovou 10 plantas. Hoje os HCs estão vindo sem limite. Sem limite. O judiciário, cara, não, acho que os juízes cansaram de ler as minhas historinhas lá que eu contava e passou a pegar o negócio e falar, cara,
Planta quanto você quiser aí. Quando você achar que tem que ter, planta. E os HCs estão vindo assim. Então, o limite é definido pelo paciente. Ele tem autorização de ter quantas plantas ele achar necessário em casa. Então, por isso eu acho que tem que... Porque é caro conseguir um HC preventivo. Caro. Então, quer dizer... Caro e demorado, não é uma coisa rápida. E aí, assim, quem tem conhecimento, quem tem acesso, quem tem dinheiro, vai poder. Quem não tem... Não vai poder. Então, assim, é difícil essas duas qualidades de cidadão. Tem um ditado muito bom, né? Tudo que a punição por fazer é uma multa, só é uma proibição pro pobre. Só uma proibição pro pobre. Se a penalização é uma multa, quem tem condição de pagar a multa não tá proibido de fazer. Exatamente. Por exemplo, pegar o corredor de ônibus em São Paulo quando tá um trânsito para você fugir do trânsito. É proibido? Não, você vai pagar uma multa. Tem dinheiro para pagar a multa, pronto. Você pegou o corredor de ônibus, foi embora. Você já sabe quanto vai custar, se você faz vê, a conta na sua cabeça. Olha, se eu perder esse voo, eu vou perder 5 pau de passagem que eu paguei. A multa dá 200... Multa. Não tem problema, não. É isso. É exatamente isso. Doutor Pedro, estou vendo aqui que estamos aproximando de 1h20. 1h25. Então já estamos indo para os finalmente. Acho que a conversa foi maravilhosa. Eu queria, na verdade, ficar conversando com você mais umas 2 horas. Aqui foi fácil, hein? Eu acho que isso deu já a claridade que eu precisava para decidir que você tem que ter um outro episódio no futuro próximo. Obrigado, tá? Mas, por favor, mensagem final aí sua que você gostaria de deixar para o nosso público de tudo isso que nós conversamos, uso de substâncias, o que a pessoa deve ter em consideração, os cuidados que a pessoa deve... Que, de novo, já vimos que proibir não evita ninguém de fazer nada. Não. Então, do seu ponto de vista de neurocirurgião, que eu acho que não tem como alguém ser mais qualificado do que isso para falar de cérebro, o que as pessoas devem ter em consideração e na hora de tentar buscar esses benefícios aí que essas plantas podem dar? Fazer qualquer coisa de qualquer jeito não dá certo. Acho que a gente precisa ter assim, muita certeza dos nossos objetivos, né? O que nós estamos buscando e procurar, né, produtos, substâncias, qualquer coisa que tenham uma qualidade, que tenham uma referência. É muito importante as pessoas saberem o que elas estão usando. Porque, às vezes, na tentativa de um ganho, você acaba perdendo muito, né? Tem muito receio. Então, a ayahuasca, se for experimentar, veja onde você está fazendo, né? Estude, dá uma olhada, né? Porque não tem uma Anvisa, não tem um selo de qualidade, não tem ninguém que fale ali a dose, quanto que está, seja isso para psilocibina, para bufo. Eu sou obrigado a fazer o parêntese que, como os psicodélicos estão ganhando tração na mídia, tá virando um assunto, né, documentáriozinho de Netflix e coisa, tá surgindo muita charlatão. Coisa ruim, exatamente. Tem muita gente que falando, vem fazer experiência de ayahuasca comigo, o cara não sabe nada do que tá fazendo, não compra o chá de alguém que nem sabe de onde vem. Nem sabe o que tem. É perigoso. E Vai aí em lugares que você tem alguma certeza. Quer ter certeza que a pessoa vai ter uma experiência, acaba usando doses completamente a olho, porque não entende de concentração, de nada. Então, assim, acho muito bacana essas experiências, eu acho isso um ganho pessoal muito grande, mas esses charlatões, esses oportunistas, é um perigo. A qualidade do produto, nós não temos uma certificação, deveríamos, mas nós não temos. Então, fica esse recado, né, de procurar lugares e produtos sérios. Acho que pessoas sérias, muitas vezes... Você perguntar para os seus amigos, alguém vai ter feito já em algum lugar, o cara pode te dar uma ideia de, já fui lá várias vezes, lá certinho, pessoal acolhedor, sabe o que está fazendo, o cara faz isso há anos. Porque nós não temos outra forma de garantir a qualidade dos serviços e dos produtos nesse momento. A mesma coisa comprar cogumelo online. Agora os caras estão tão malucos que eles estão fazendo ads de Instagram patrocinado. Eu tô às vezes no Instagram, patrocinar, compre cogumelo pro carnaval. Não vai nessa. Não vai. Acha alguém que, cultiva cogumelo já há mais tempo, tem sei lá, alguém vai saber aí, você vai perguntando, alguém vai saber. Sites que talvez tenham anos já de histórico de uso, que também não é um selo de qualidade, mas pelo menos... Mas pelo menos, assim,
Porque como nós não temos, qualquer coisa, mesmo que indireta, acaba servindo como um norte. O que não dá, como você falou, entendeu? Receber um patrocinado no Instagram. E achar que... Entendeu? Compre, fique doidão no carnaval, compre cogumelo, cara, não. E tá aparecendo. Tá, então tão maluco que tá aparecendo. Tá. Então, assim, eu concordo com você. Procure, se informe, estude. Minha trajetória com cogumelos, eu fui um pouco privilegiado. Eu morava com um neurofarmacologista, Fabrício. Aí também é sacanagem, né? Eu falei pro cara com PhD nisso, falei, cara, eu queria usar cogumelo. Ah, tá, compra aí que nós vamos usar junto, eu vou te explicar. Aí eu tive essa oportunidade. Não é todo mundo que vai morar na mesma casa com um neurofarmacologista. Braço, Pamplona, saudades, cara. Saudades do Fabrício. Eu vou trazer ele pra filmar o outro logo. Puta, que bom, cara. Então, o meu recado é esse, né? Com essa encerramos, doutor Pedro. Uma honra inenarrável tê-lo aqui no Trilha do Coelho. Você acha que você acaba de ganhar sua cadeira cativa aqui nessa mesa. Obrigado. Você vai estar aqui mais vezes, sem dúvida. Já vou falar com o João já para bucar sua agenda umas 3 vezes no ano aí. E agradeço muito, acho que foi muito boa a conversa. Acho que falamos de temas muito bons. E, enfim, quando você quiser retornar... Tá mais eu que agradeço o convite. Até porque você vai retornar aqui nessa sala mais vezes. Eu só agradeço, cara, o convite. Eu acho que, puta, muito bacana o papo. Porque, assim, o que nós fizemos aqui hoje não é nada que a gente já não tenha feito várias vezes em congresso, de sentar, conversar. Então, quer dizer, é muito fácil, né? A gente já, como você falou, não tem um enredo, as perguntas elas vão surgindo, então é muito fácil, né? Conversar assim é muito leve. Quando a gente está aberto pro universo, as guianças vêm, as perguntas vêm, a gente vai pro lado que é o certo. Pelo menos eu acho isso. Muito bem, pessoal. Obrigado pela audiência. Um beijo a todos. Sigam na Trilha do Coelho.